Em ambientes como esse, quase que não precisa pregar a palavra, porque tudo é uma pregação, até o urrar, irmão. Até o urrar. Eu creio que é como um grito de guerra, como o povo de Israel fazia, amados. Como é que foram derrubadas as muralhas de Jericó? Através dos gritos ungidos. Tem hora que a gente tem que se posicionar e gritar com o diabo, irmão. Mandar ele bater em retirada das vidas, das famílias. E ele faz, ele obedece. Quando gritamos com unção, quando falamos com autoridade. E eu declaro, Deus já liberou autoridade sobre nós. Deus já liberou autoridade sobre você, pai de família, você, sacerdote do lar, você, mãezinha, que está lutando, que está batalhando. Não deixe o diabo mentir, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai avançar. Isso é mentira, porque para todos nós está decretado vida e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Vida e abundância, pastor Otávio. Meu Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: posicionados para vencer. Mais uma vez, posicionados para vencer. Queridos, isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida, o nosso posicionamento. Amém? Amém? E eu já vou começar perguntando aqui, a galera que gosta de futebol, gente, pode ser o melhor goleiro do mundo, se ele estiver mal posicionado, até o chamado gol bobo ele pode levar. Até defesas que facilmente ele faria, ele pode vir a falhar por causa de um mau posicionamento. Hein, Lucas, tu que gosta do futebol, é ou não é verdade? Um goleiro pode ser o melhor de todos, se em algum momento ele estiver mal posicionado, ele pode tomar até um gol bobo. Pode ser o melhor atacante do mundo, se ele não estiver bem posicionado, ele pode em 1, 2, 3, 5 partidas não marcar gol nenhum. E a função dele é marcar gol. Não é só marcar presença, ele precisa marcar gol. Ou melhor dizendo, gols. Qualquer exército, por melhor posicionado que estiver num campo de batalha, ou melhor, por mais armado que estiver, ou melhor armado que estiver, com o melhor posicionamento tático, agora, se efetivamente não estiver bem posicionado, facilmente pode ser neutralizado, pode ser vencido, derrotado. Você está entendendo isso? Irmãos, até um nadador. O Clóvis, que era o nosso instrutor lá na academia de musculação, hoje ele está dando aula de natação. Um nadador, para olhar. Pega uma competição de Olimpíadas, que os caras estão em alto nível. Olha só o posicionamento corporal deles, até eles depilam o corpo para diminuir o atrito com a água. Isso trata de posicionamento. Ele vai se posicionar melhor dentro da água, se acabar depilando todo o seu corpo. Só que eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o momento da arrancada. Quando eles se posicionam naquele, como é o nome lá, Clóvis? Como é que fala o nome, daquele lugar onde o nadador se posiciona? Como é que é o nome daquele trocinho ali em cima ali? Fugiu. Aquela plataformazinha, eu ia chamar de plataformazinha, eu posso chamar assim? Aquela plataformazinha, obrigado, gente. Gente, para olhar, que eles param e até o pé eles posicionam. Eles vão ajeitar até o pé. Até o pé precisa estar bem posicionado. Um corredor de 100 metros rasos, para olhar. O posicionamento do corpo dele precisa estar perfeito, alinhado, para que a ativação muscular dele seja perfeita. Precisa ter uma consciência corporal e muscular perfeita. E tudo começa no posicionamento. Até o pé, o corredor é a mesma coisa, ele vai calçar o pé direitinho para quando ele for dar arrancada. Porque a corrida, principalmente as corridas de 100 metros, que são muitas vezes decisões que nós temos que tomar no dia a dia, que não é o que você tem um mês para decidir, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Às vezes nós temos que tomar decisões num dia.
E para isso nós temos que estar bem posicionados. Porque um escorregão, uma tropeçada, um tropicão, pode definir aquele que seria com certeza o primeiro lugar, pode se tornar o quinto, o 10º, ou até mesmo por causa de um erro de posicionamento, nem acabar a corrida. Tem muita gente hoje que está recebendo conhecimento, e eu me enquadro nisso. Não estou querendo dar de bonitão, que eu que ensino, eu que sei. E não, todos nós, eu falei hoje de manhã, não importa que Deus me chamou como pastor, como profeta, se eu não me posicionar como um profeta, se eu não me posicionar como um cristão, queridos, nós temos que entender essas coisas. Você está me acompanhando? Diga amém. Diga posicionamento. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: entenda, o seu posicionamento vai definir tudo. Queridos, nós podemos estar, sério, nós podemos estar derramando da palavra, de tanto conhecimento que já recebemos na vida, mas se o nosso posicionamento estiver equivocado, estiver errado, tudo pode vir aí por água abaixo, ralo abaixo. Fala comigo assim: está amarrado em nome de Jesus. Diga: isso não vai acontecer comigo, nem com a minha família. Você está me acompanhando? Diga amém. Nós precisamos, queridos, entender então que o posicionamento, ele vem antes da conquista, ele vem antes da vitória. Posicionamento, diga posicionamento. E talvez tão ou mais importante ainda, posicionamento não pode ser temporário. Olha para a pessoa que está só e diga: o nosso posicionamento não pode ser temporário, precisa ser permanente. Quantos memes, quantos vídeos na internet você já não deve ter visto, de maninho que estava na bike, até na moto, eu já vi, o cara lá estourando a moto, na última, quando está na reta final, já larga o acelerador. E de repente vem um por trás. Quando eu vi ninguém. Tem muita gente perdendo a corrida, porque às vezes entra numa de já ganhou e perde o posicionamento. Meu irmão, falamos terça. Posicionamento. A gente já teve um cara que era um astro no UFC, irmão gêmeo do Clóvis. Lembra do Anderson Silva? Ele adotou uma posição, um posicionamento de já venceu. Um dia tomou-lhe uma bordoada. Sério, gente. Agora não lembro do nome do lutador, um cara mais novo. O Anderson Silva, né? Ele tomou-lhe... Foi o que eu falei, Anderson Silva, né? Tomou-lhe uma bordoada de um rapaz, um cara mais novo. Não foi do Gregory, foi um outro rapaz, mas obrigado. Foi um outro cara, não estou lembrado agora. Foi o cara que derrubou o Anderson Silva, uma lenda. Mas que o posicionamento dele estava aqui, ó. Irreverente, arrogante. E muitas vezes nós assumimos um posicionamento assim, amado. Não, nós estamos num mover profético, não dá nada, amados. Nós temos que cada vez nos consagrar mais, para mantermos a chama e de preferência aumentarmos a chama. Diga: para mantermos a chama e de preferência aumentarmos a chama. Queridos, não dá para nós entrarmos numa de já ganhou e pararmos de orar, pararmos de buscar, pararmos de ir na hora da palavra, estarmos conectados de verdade, amados. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Estou entregando isso com todo o meu coração, amando cada um de vocês, sem nenhum tipo, não pensa, o profeta hoje está dando diretinha para mim. Não, amados, é direta para todos nós, queridos. Eu estou me colocando como o primeiro da fila, para não errar, para corrigir, para ser alinhado. Queridos, eu estava me arrumando para vir para o culto, eu preguei essa mensagem hoje, e a quantidade de mensagens de WhatsApp que eu recebi dizendo: profeta, essa palavra foi para mim. Mas sabe como é que eu me comportei hoje durante a tarde?
Eu não ia pregar. Primeiro, eu tive que descansar, porque essa semana para mim foi puxada ao extremo. Teve um dia que fui dormir 1 e pouco para acordar às 13 e pouco. E não voltar mais para a cama. Cheguei numa das lives a pedir oração para os irmãos. Vai ver o estado do profetinha. Se puderem orar por mim. Sabe? Porque o físico vai para o beleléu, mano. Queridos, eu chorei na presença de Deus hoje, pedindo: Deus, me dá unção. Para não entrar numas, a palavra já foi top de manhã, então beleza. E até porque eu não saí daqui satisfeito com o que eu consegui passar para vocês. Ou melhor, para outra parte da igreja que estava aqui de manhã. Tomara que eles estejam aqui agora também. Sabe, eu saí daqui dizendo: meu Deus, eu não conseguia, não tinha tempo, porque nós precisamos respeitar o horário. Amém, amados? Nada disso que eu falei agora, quase nada eu pude falar, e estava tudo aqui. Então nós temos que entender, você está me acompanhando, diga amém. Que posicionamento definirá a nossa posição final no grid de chegada, lá no pódio. Você está entendendo isso? Diga amém. O bom é que com Deus, todo mundo que corre vai virar campeão. Amém, igreja? Então com Deus só tem uma: está com Deus, está como campeão. Não está com Deus, vai acabar perdendo. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, queridos, um texto que nós podemos ver é Lucas capítulo 5, que falamos hoje de manhã, quando aconteceu a pesca maravilhosa. A Bíblia nos mostra que Pedro se posicionou. Como assim, profeta? Gente, ele estava cansado de uma noite inteira tentando, lutando, batalhando, pescar, não conseguiram pescar nada. Estavam lá lavando as redes, decepcionados, cansados, estressados, frustrados. De repente chega Jesus. Jesus pede o barco de Pedro. Pedro então coloca o barco um pouquinho adiante com Jesus dentro. E Jesus então, usando de toda uma ciência, usa o próprio movimento das pequenas ondas ali para propagar ainda mais a sua voz. Mas nem isso ele precisava, mas só deu uma ensinadinha para nós. Quem está comigo, diga amém. E ali ele prega para uma multidão. Termina de pregar como quem tem autoridade. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, tem uma outra lição que eu já pincelei aqui, mas nunca me detive aqui. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, agora pega e faze-te ao largo, ou seja, vai lá no fundo, vai lá onde é profundo para pescar. Jesus estava dando ali uma autorização para prosperar o Parnassá de Deus. Você está me acompanhando? Diga amém. Estou indo rápido essa parte porque eu já preguei sobre esse texto, então não é novidade aqui para ninguém. Mas uma parte aqui é forte. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, o barco que antes era infrutífero se tornou super, ultra, mega frutífero depois que foi usado para fazer a obra de Deus. Fica a dica. Fica a dica. Um barco que antes foi usado e não foi nada frutífero, de repente é usado na obra de Deus. E se torna tão frutífero a ponto de quase afundar. Mas o interessante, para ficarmos na palavra que estamos meditando, Jesus fala: faze-te ao largo para pescar. Pedro diz: mestre, olha só, nós trabalhamos uma noite inteira e não pescamos nada. Jesus sabia que eles estavam cansados, frustrados, chateados, tudo que você pode imaginar. E sem o dinheiro, né? Porque eles usavam os peixes não só para vender, no sentido de... Eles não tinham freezer, amados. Tinha que vender tudo, aquele dinheiro ali era trocado, não, muitas vezes, né, não eram usadas, muitas vezes nem as moedas lá, as dracmas, os... Como é que é o nome dos outros menorzinhos que me fugiu aqui? Enfim, para a gente não gastar tempo agora. Às vezes eles trocavam. Ó, vou te dar, você me dá 2 peixes, eu lhe dou um tanto aí de farinha. Você me dá um peixe, eu lhe dou um tanto aí, sei lá, de arroz. E assim eles iam fazendo aquela troca. Então, até aquilo que talvez eles, ou melhor, talvez não, aquilo que eles precisavam para levar para casa, nem isso eles teriam aquele dia, gente. Ah, não deu certo a pesca hoje, vamos fazer o seguinte, vamos lá no freezer. Vamos pegar uns lá que a gente já pescou ontem, semana passada, e vamos vender hoje.
A gente avisa, ó, não é peixinho fresco, mas tá bem bom, viu? Tá congeladinho, tá top. Hein, Charles? Não tinha o que fazer, irmão. Zero. Então eles estavam chateados, que tinha uma conta da C&A para pagar. E não ia ter o dinheiro para pagar. Tinha uma continha do Renner. Tinha um boleto chegando. A mulher já esperando, né? A mulher esperando lá um dos futuros discípulos. Ó, a continha aqui do... sei lá de onde para pagar. Não tem dinheiro hoje. Então tudo isso estava na cabeça deles. Vocês estão me acompanhando? Digam amém. Só que Pedro, nós podemos aqui pensar. A Bíblia não afirma isso. Então nós estamos pensando. Como diria o pastor Silas Malafaia, conjecturando. Escuta. Pedro olha para Jesus e diz: mestre, nós trabalhamos uma noite inteira, não apanhamos nada. Porém, debaixo da tua palavra, lançarei as redes. Ou Pedro, e aí conjecturando, ou Pedro não estava nem aí para o que os outros iam dizer, do tipo, não que ele não estava aí para as pessoas, mas ele não estava aí para aquilo que eles estavam pensando da situação, de qual seria a decisão deles. Ele estava dizendo: a minha decisão é essa, independente de que eu esteja cansado, de que eu não aguente mais, que eu esteja frustrado, estressado, talvez até, irritado aqui, mas eu vou obedecer o que Jesus está dizendo. Independentemente se ele precisasse de ajuda, e precisaria, tanto que precisou chamar. Ele disse: independente de qualquer coisa, lançarei as redes. Lançarei as redes. Qual é a sua, ou melhor, qual é o seu posicionamento, irmão? Você está esperando para ver o que vão fazer? Você está esperando para ver o que vai acontecer? Você está esperando para ver o que a esposa vai dizer? O que o marido vai falar? Não, você precisa se posicionar, meu irmão. Ah, profeta, mas a mulher tem que ser submissa, o marido tem que amar. Posicionamento com Deus significa amor. Porque quando você se posiciona com Deus, a bênção de Deus vem sobre a sua casa. Se você é o homem, está se posicionando, você como sacerdote do lar, você está trazendo a presença de Deus para casa, e você está levando a sua casa para a presença de Deus. Se você é a mulher, queridas irmãs, nesse relacionamento, você está atraindo a presença de Deus para a sua casa. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, que a mulher crente de verdade, a mulher crente de verdade, ela vai ganhar o marido sem palavra alguma. Vai ganhar através do seu santo procedimento, do seu santo proceder, ou seja, do seu posicionamento. Vamos de novo? Do seu posicionamento. Posicionamento, irmão. Posicionamento. E é tão estranho, pastores, é tão estranho quando alguém tem um posicionamento dentro da igreja ou dentro de casa. É tão esquisito, não funciona daí. Nós tínhamos uma jovem muito querida, muito preciosa, que nós amávamos e amamos até hoje. Gente, essa jovem tinha quase que todas as vigílias, dizer para ela: irmã, deixa os outros orarem um pouco. Sério, quantas vezes era 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Quando chegava perto de ela, não parava de orar em voz alta. Às vezes vigília que tinha sido combinado, olha, 5 minutos para cada um, é 3 minutos, é 10 minutos. E não era oração em língua, irmão. E não parava de orar, uma bênção. Até o dia que a mãe dela me liga numa segunda de manhã: é o pastor Samuel. Eu digo: é ele, irmã. Não sou irmã. O que foi, amada? Não sou amada, não, estou brincando. Quero saber o que o senhor está ensinando nessa igreja. Eu disse: olha, por acaso é a palavra de Deus. Não, estou brincando. Mas ela falou assim: eu quero saber o que é ensinado nessa igreja. Porque a minha filha não sai daí de dentro. Chego durante a semana: onde é que tu vai? Vou para a oração. Onde é que tu vai? Vou para a faxina da igreja. Onde é que tu vai? Vou para o culto jovem. Vou para o culto de terça. Vou para o culto dos jovens. Vou para o culto não sei do que. Vou para o culto. Onde é que tu vai? Vou na faxina da igreja. Onde é que tu vai? Vou arrumar a igreja. Onde é que tu vai? Vou limpar a igreja. Aqui dentro de casa, pastor, não recolhe nem um prato que come ao meio-dia. Então, infelizmente, era um posicionamento na igreja e outro dentro de casa, irmão.
Eu peguei essa irmãzinha no próximo culto. E eu lembrei do Anderson Silva na hora. Não, eu cheguei nela e disse assim: mano, olha só, querida, eu vou te contar o que eu ouvi. E tu só tem duas coisas a fazer: ou tu me ouve e obedece, e aí nós vamos ganhar a tua mãe. Ou tu te revolta com o que eu estou te contando, vai lá, briga com a tua mãe, e aí tá feito, tu tá carimbando o passaporte da tua mãe para o inferno. Tu vai ser responsável. Não, pastor, pode falar. Então é o seguinte: tu vai chegar hoje, depois do culto, já que tu tem tanta energia, em vez de tu orar, tu pode até orar, mas tu vai fazer enquanto tu vai arrumar todo o teu quarto. E amanhã de manhã tu vai fazer as tuas coisas. Não me lembro o que ela tinha que fazer, se ela tinha que estudar. Tu vai fazer tudo o que tem que fazer, mas tu vai ajudar em casa, tu vai limpar. E eu quero te dizer, por enquanto, tu vai dar um tempo de vir limpar aqui a igreja. Não, pastor, não faz isso. Eu disse: não, eu estou fazendo, eu já fiz. Irmãos, eu estou falando diante de Deus. Isso foi segunda. Terça-feira ela estava no culto, chorando, porque não podia vir, porque o pastor me cortou. Ela veio falar comigo no final do culto: não retiro nada, amadinha, fica firme que Deus... O que você acha que aconteceu no domingo? A mãe dela viu tanta diferença nela, que a mãe dela veio no culto no domingo. Então, era o evangelho que estava falhando? Não era, amados. Era o posicionamento da filha. E às vezes pode ser o posicionamento errado da esposa. A esposa chega aqui e só falta ser arrebatada. Mas chega em casa, meu Deus. Às vezes é o marido. Aqui dentro de casa, aqui dentro da igreja, misericórdia. O cara tem uma autoridade, mas em casa pensa num moloide. As irmãs aí, né, se segurando, né, irmã? Tá amarrado, irmão. O negócio tem que ser urrá, urrá, urrá. Amém, igreja? Gente, amém. Posicionamento, amados. Posicionamento. Às vezes você está com tudo, sabe? Você está com toda a palavra que você precisa para a sua família ser um estouro, no bom sentido, né? Só que às vezes o posicionamento do pé é uma palavrinha só que você está exagerando com a esposa. Às vezes nem é a palavra, é o jeito que você fala. Eu tenho tentado ensinar isso a uma geração, amados. No âmbito geral da comunicação, aprenda isso. Eu não estou dizendo que eu acho, eu estou dizendo que é. Mais importa como a pessoa entende do que aquilo que você realmente está falando. Você está entendendo isso? Às vezes sua mensagem é poderosa, mas ela está vindo do jeito errado, na hora errada, com a entonação errada. Para várias pessoas que eu já tive a oportunidade de ensinar, alguns não querem aprender, outros tentam. Só que o posicionamento de fazer acontecer que vai realmente fazer a mudança aflorar. Escuta aqui, vai decidir alguma coisa? Vai usar o WhatsApp para isso? Não use texto, porque texto não passa emoção. Aí você escreve: olha, me desculpe, eu não vou poder ir hoje, tá bom? A pessoa do outro lado, que está passando um momento difícil, que talvez esteja precisando da sua ajuda, ela vai entender assim: me desculpa, não vou ir hoje. Mas você escreveu: me desculpe, mas eu não vou poder ir hoje. Agora, se você botar a sua voz e você passar essa emoção para a pessoa, não é uma falsidade, mas é você mostrar para ela: olha, puxa, meu irmão, minha irmã, por favor, me desculpe, eu não vou conseguir ir hoje. Você está comunicando a mesma coisa, mas você está fazendo a pessoa lá entender. Você está entendendo isso, meu irmão? O que tem de treta entre os casais, porque estão tentando se relacionar através de WhatsApp, meu irmão, eu sei do que eu estou falando, tá, gente? Então fica aqui uma dica para você, em nome de Jesus. Amém? Amém? A mesma coisa, vai falar com o chefe. Se não deu para ligar, não manda texto. Mas ele não pode ouvir. Manda o áudio igual.
E diga: meu chefinho amado, se puder, quando puder, por favor, por obséquio, ouça o meu áudio. Ele vai ver: olha, estragou o carro aqui, deu problema, o ônibus. Você vai estar explicando. Gente, eu nem sei porque eu estou falando isso, não tem nada a ver aqui, mas eu sei que é profético para alguém ou para alguém. Você recebe, diga amém. Amém, amados? Posicionamento, você está comigo, diga amém. O nadador eu já falei, o corredor eu já falei, o goleiro eu já falei, o atacante eu já falei. E para finalizar com Pedro, foi o posicionamento dele, amado. Lançarei as redes. Lançarei, não importa o que estão pensando, não importa o que vão me dizer, não importa a opinião deles. Porque às vezes, vamos supor, Deus deu uma direção ali para Pedro. Pedro, olha só, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Se ele fosse comentar com os demais, alguns iam dizer: cara, olha só, Jesus é carpinteiro, velho. A gente nem sabe de onde é que ele saiu direito. E ele quer dizer para nós que depois a hora de pescar, ele não sabe nem a hora que é para pescar. Pedro não quis dar ouvidos. Tem horas, me desculpe que eu vou falar, que Deus vai lhe dar uma direção, e a pior coisa que você pode fazer é ir pedir a opinião de outros. Você está ouvindo essa palavra? Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Claro, existem situações que a esposa precisa falar com o marido, amém, amados? Não é disso que eu estou falando. Existem situações que o marido precisa conversar com a esposa. Não vai o marido ouvir de Deus e chegar para a mulher, ouvir de Deus, vendia nossa casa. Bah, irmão, você não vai fazer uma loucura dessa, né? Você vai dizer: meu amor, eu ouvi de Deus que a gente precisa vender nossa casa porque Deus está fazendo um negócio assim, assim. O que você sente no coração? Não sinto. O que você faz? Rompe com ela, rasga, quebra? Não. Você vai orar até que ela mude. Ah, mas Deus me deu um posicionamento. Sim, Ele deu um posicionamento agora para você conversar com a esposa. Não deu certo, você vai orar, você vai jejuar, você vai orar. Igualzinho aquele pastor lá, aquele tal de profeta Samuel ensinou: orar até que a esposa entenda e discirna. Entenda que cada um tem um tempo, meu irmão. A gente atravessa demais as coisas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, mesmo que algumas coisas demorem, o posicionamento que Deus lhe deu precisa ser assumido, adotado, e você precisa permanecer nele, perseverar nele. Gente, perseverar no posicionamento que Deus nos deu. Você está me acompanhando? Diga amém. Gente, depois nós temos a história de Josué, que eu não vou poder ler. Eu achei que ia dar tempo agora de noite. Mas é que é uma palavra, talvez eu até escreva um dia sobre isso, gente. O posicionamento é tão importante, amados, que não importa o que você carrega, presta atenção. Já cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, não importa o que você carregue, o seu posicionamento é que vai garantir. Quer um exemplo? Gente, vocês acham que faltou óleo quando Saul foi ungido? Não faltou, irmão. E quando eu falo de óleo, eu falo de unção. Não faltou unção que foi derramada sobre o rei Saul. Não faltou. Deus não ungiu Saul para ele terminar como ele terminou. Você está me ouvindo? Diga amém. Mas o posicionamento de Saul fez com que a coisa descambasse. Você está comigo? Diga amém. O rei Uzias, a gente falou esses dias atrás, nos dias em que Uzias se propôs a buscar ao Senhor, posicionamento. Nos dias em que Uzias se propôs a buscar ao Senhor, Deus o fez prosperar, posicionamento. E ele prosperou, ele avançou, só que ele se ensoberbeceu. E diz a palavra, e isso foi para a sua própria ruína. A soberba precede a ruína. Você está entendendo isso? Então não foi a unção que acabou na vida de Uzias, foi o posicionamento dele que mudou.
A Bíblia deixa bem claro que Uzias fez tudo o que fez com o auxílio do Senhor. Então não foi Deus que perdeu a sua força, não foi Deus que esqueceu Uzias, mas o posicionamento de Uzias mudou. E aí o favor de Deus já não estava mais sobre ele. Mas como Deus é vingativo, pastor? Não é uma questão de vingança, é uma questão de justiça. Quem busca acha, quem bate a porta abre, quem pede recebe. Quem para de pedir, para de receber. Quem para de bater, as portas param de se abrir. Quem para de buscar, para de encontrar. Você está me ouvindo? Diga amém, irmão. Diga posicionamento. Não adianta agora, pronto, nós já estamos, meu Deus do céu, teve uma igreja igual essa de manhã cedo, é mesmo. Nem precisamos orar mais tanto, não, nós temos que orar é mais. Porque tem mais gente para a gente sustentar em oração, tem mais gente para a gente ver Deus, sabe, manifestando, fluindo através dessas vidas. Amém, igreja? Você está aí comigo? Diga amém. Diga, há mais de Deus para todos nós. Não, com mais vontade, diga, há mais de Deus para todos nós. Ou seja, nós temos que entender o seguinte, que se a gente tinha uma igreja quase como essa de manhã, Deus vai continuar enchendo essa aqui de noite, vai continuar enchendo a de manhã, nós vamos ter que ter mais um culto. São mais obreiros, são mais ministros de louvor, é mais gente para ministrar a libertação, é mais gente para isso, mais gente para aquilo. Ou seja, Deus espera de você um posicionamento para poder fluir através da sua vida. Josué, meu Deus, me ajuda. Josué, daí você só anota, depois você lê em casa, Josué capítulo 24. Eu fiz a leitura dele todo de manhã, não vou poder fazer. Ou você assiste de manhã, é paulada, os dois, é parte 1, parte 2, parte A, parte B, sei lá o que você vai entender, mas é mensagem para nós, é uma conferência. Deus tem me falado muito assim, deixa eu falar para você uma coisa. Entenda como os cultos de domingo, como se fosse uma conferência. Se você puder, vem até nos dois. Mas vai lotar. Aí nós vamos ser obrigados a fazer mais um culto. Mas vai vir mais gente, vai lotar. Nós vamos ser obrigados a ir para um prédio maior, irmão. Vamos se mexer, amados. Ou vamos nos mexer, mas daí fica muito culto, perde a graça. Vamos se mexer, irmão. Amém, igreja? Você está comigo, diga amém. Você está comigo, diga amém. Louvo a Deus pelos obreiros dessa igreja, amados. Josué capítulo 24, do 14 ao 25. No final, queridos, Josué diz assim, ó, ele fala. Ou melhor, já no iniciozinho ele termina e depois o povo, né? Mas só que eu falo 24, o final porque é o último capítulo. Ou seja, no final ele diz assim, ó, eu e minha casa, pode ser bem melhor, né? Eu e minha casa, quase que tinha que terminar, né? Assim, ó, serviremos ao Senhor, urrá, urrá, urrá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interessante que ali Josué está dizendo assim para todo o povo. Minha esposa está lá, menos, né? Ela não falou menos. Urrá, urrá, urrá. Quem me apoia, diga urrá. Todos os homens. Desculpa. Estou empolgado, irmão. Sabe por quê? Uau. Sabe por quê? Porque posicionamento traz avivamento. Sua casa vai ser avivada, seus filhos vão ser avivados. Vai ter avivamento nesse casamento. Eu faço leitura labial, viu, Janine? Ela olhou para mim, mas acho que contigo não, viu? Que não vai ter avivamento. Eu profetizo que vai, em nome de Jesus. Uau, é forte. Quem está feliz, diga amém. Irmãos, Josué não foi o sucessor de Moisés, e por isso se posicionou, e por isso foi ungido. Josué, escute, se tornou sucessor de Moisés, porque lá atrás ele já tinha se posicionado. O povo todo estava lá embaixo, na maior das confusões. Moisés estava dentro da tenda, buscando a Deus. Sabe onde é que estava Josué? Fazendo churrasco, profeta. Não. Estava pescando, não. Estava fazendo isso, não. Ele estava abaixadinho, do lado da tenda, tentando ouvir o que estava acontecendo
enquanto Moisés estava buscando a Deus, estava querendo entender o mover de Deus, estava querendo conhecer a voz de Deus, ele se posicionou e por isso foi escolhido, irmãos. Tem gente esperando ser escolhido, esperando ser ungido para se posicionar. Meu irmão, já vai numa loja bem boa, cara, compra uma poltrona bem fofinha e senta e espera. Ou já compra logo uma cama e já logo deita, porque não vai ser escolhido e muito menos ungido. Gente, a unção de Davi veio com posicionamento. E o posicionamento de Davi não veio quando ele se deu de frente com aquele Golias. O posicionamento dele começou lá no campo, no meio das ovelhas. Lá o posicionamento dele começou. Lá ele se posicionou como um verdadeiro adorador. Não tinha uma equipe de louvor, sabe, sensacional que nem a nossa aqui, não tinha. Não tinha luzes, não tinha câmera, não tinha ninguém, era um mato. Ixi. Eita Deus. Gente, só tinha um mato. O deserto. Vamos falar de boa? O cheiro do cocô das ovelhas. Ali ele construiu um altar de adoração a Deus. No meio dos cocôs das ovelhas, ele construiu um altar ao Senhor. Eu não vou falar para não ficar chulo, mas talvez você esteja no meio do esterco hoje, em uma situação na sua vida, financeira, familiar, talvez você se sinta no meio. Construa aí mesmo um altar de adoração ao Senhor, e você vai ver onde Deus vai lhe levar. Você vai ver onde Deus vai lhe levar, meu irmão. Você vai ver onde Deus vai lhe levar. Aleluia! Davi não foi só esquecido lá. Davi não foi só esquecido lá. Quando ele foi mencionado, ele foi rejeitado. Ô Jessé, olhei todos os teus filhos, desde Eliabe até o último. Vem cá, tu não tem nenhum outro filho? Ah, até tem, mas nada a ver. Samuel, ô profeta, tu tá viajandão, né? Gurizinho de nada. Tá lá cuidando, não pode mandar trazer. E ainda Samuel tem o trabalho de explicar. É que o nosso Deus, Jessé, Igreja Manancial, Samuel, o nosso Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior, o coração. Que haja no... Vai, pode aplaudir, irmão. Não segura, não segura. Tem uma coisa, quando o povo começa a aplaudir, a gente começa a atropelar, querendo retomar a pregação, o povo começa a se retrair. Perdão, gente, se eu fiz isso, mas é que a mensagem é muito grande. Você está comigo? Diga amém. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga assim: vamos aplaudir. Se o profeta voltar a falar, continua aplaudindo, que é para Jesus. Amém, irmão? Amém. Você está comigo? Então diga: o posicionamento de Davi não começou diante de Golias, já havia começado no meio das ovelhas. Foi esse posicionamento que fez ele destroçar tanto o leão quanto o urso. Você está comigo? Diga amém. Quem está comigo? Diga amém. Irmãos, o posicionamento de Daniel não começou quando ele se deparou com a cova dos leões. O posicionamento de Daniel começou lá quando ele ainda era criança. E por isso, na hora da cova, os leões não puderam tocá-lo. O posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abdenego não começou quando eles se deram por conta que eles estavam diante de uma fornalha, onde eles seriam exterminados, literalmente dissolvidos pelas chamas. E porque não começou ali, porque era sólido, era permanente, era duradouro, era algo de perseverança.
Eles olharam para o rei e disseram: ó rei, o senhor disse que se nós não fizermos, não adorarmos, na hora que tocar tudo aí, nós vamos ser jogados na fornalha. É isso mesmo? Pois então fique o senhor sabendo, ó rei, que se o Senhor nosso Deus quiser livrar-nos da fornalha e do Senhor, Ele vai nos livrar. Agora fique sabendo, fique certo de que nós não vamos nos prostrar diante de imagem nenhuma. Posicionamento. Nós vamos ficar posicionados. E é nessa posição então que nós vamos entrar na cova, na fornalha. É nessa posição que nós vamos entrar. Meus pais têm um quadro, eu acho, de Daniel. Daniel está lá. Gente, aqui desde criança me toca. Está lá ele. Posicionado. E os leões na volta. Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam na fornalha, posicionados. E como estavam, gente, quem se prostra fora, vai se prostrar lá dentro. Porque eles ficaram de pé lá fora, antes da fornalha, quando foram jogados, permaneceram de pé. Permaneceram de pé. Permaneceram de pé, 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 permaneceram de pé. Queridos, nós poderíamos dar aqui muitos outros casos, nomes de homens e mulheres na Bíblia e na história que adotaram um posicionamento e não abriram mão. Gente, eu já contei para vocês aqui, mas já chegou um tempo aqui na igreja, amados, que nós olhávamos para os lados, nós só víamos cacos, alguns anos atrás. Mas nós nos posicionamos, eu nem sei, transcendeu o entendimento racional da fé. Aquela vez transcendeu o entendimento racional da fé, amados. Nós entramos no sobrenatural mesmo. E nos posicionamos dizendo: Senhor, nós estamos nas Tuas mãos. E Deus tem nos trazido a um avivamento contínuo, duradouro e aumentando. Aumentando. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, entenda uma coisa. Não, mas fala com vontade, irmão. Entenda uma coisa: o seu posicionamento definirá o seu alcance. O seu posicionamento definirá a sua vitória. O seu posicionamento definirá a sua conquista. Posicione-se hoje. Ei, esse posicionamento não depende das suas condições. Esse posicionamento não depende das suas habilidades. Quando nós nos posicionamos em Deus, outro texto que eu não tive tempo de citar aqui hoje, de noite, mas foi citado de manhã, é o de Josafá. Josafá disse, lá em Crônicas, quando ele viu os povos vindo, ele se posicionou: Deus, contra essa multidão, nós não temos força para resistir, nós não sabemos nem o que fazer. Porém o nosso posicionamento é o seguinte: os nossos olhos estão postos, estão posicionados em Ti. Gente, Deus deu tão grande livramento. Deus deu tão grande livramento. Irmãos, para esses irmãos, quando vêm lá de Maceió, e eles vêm aqui no culto, irmãos, é porque estão sentindo algo de Deus. E agora eu toco em você que é aqui de perto. Não deixe o diabo roubar o que Deus está lhe dando aqui. O inimigo vai fazer de todos os jeitos para você perder o interesse, para você perder o ânimo. Mas você é um vencedor, você não vai deixar isso acontecer. Quem está comigo, diga amém.
Quem está comigo, diga amém. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: nunca esqueça. Mais forte: nunca esqueça. Seu posicionamento precisa ser firme. Você precisa manter-se firme, pois na sua perseverança Deus se manifestará e te abençoará.